E aí, pessoal, estamos aí no mais um bloco de Direito Constitucional, dando continuidade à análise dos direitos fundamentais de caráter individual. Nós vamos hoje trabalhar com os chamados remédios constitucionais. Isso mesmo, remédios constitucionais são espécies de garantias constitucionais. Só relembrando, a garantia é um instrumento utilizado na Constituição Federal para proteger um direito. Então, o que nós vamos ver aqui são garantias mais específicas, garantias poderosíssimas que a Constituição disponibilizou para nós e que tem o objetivo certo de proteger algum tipo de direito. Nós veremos que isso aqui é uma parte da matéria que é bastante em prova, principalmente pela possibilidade de se confundir um remédio com o outro. Então, você tem que separar bem aí na sua mente para você não cair neste erro de confusão. Tudo bem? Vamos começar então aqui com os remédios constitucionais. Estes aqui são os remédios que nós vamos analisar aqui. É o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Nós vamos analisar cada um deles e vamos destrinchá-los com todos os detalhes possíveis, tanto à luz da Constituição como da doutrina e da jurisprudência. Tá? Vamos começar então pelo habeas corpus. Eu quero convidar você para que a gente leia o texto constitucional onde está previsto este remédio constitucional para nós fazermos a análise deste inciso. Inciso 68. Inciso 68 diz assim: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então nós temos aí a grande utilidade deste remédio habeas corpus. Qual que é o seu objetivo, basicamente? Basicamente, o objetivo do habeas corpus é proteger o direito chamado de liberdade de locomoção. Proteger a liberdade de locomoção de quê? De uma violência ou de uma coação. Então, são requisitos trazidos dentro deste inciso, em que a liberdade de locomoção, caso ela venha a sofrer uma violência ou coação, seria possível você utilizar o habeas corpus para tutelar esse direito. E um detalhe interessante que o inciso deixa claro é que este remédio constitucional ele pode ser utilizado tanto para prevenir a violência quanto para remediar a violência. Daí nasce o conceito na doutrina de dois tipos de utilização do habeas corpus. O habeas corpus pode ser utilizado tanto de forma preventiva quanto de forma repressiva. Habeas corpus preventivo é aquele utilizado antes da restrição da liberdade de locomoção. Então ele é utilizado para prevenir uma possível restrição. Habeas corpus repressivo, já houve a restrição da sua liberdade de locomoção. Aí questiona-se: será que qualquer restrição à liberdade de locomoção seria possível a utilização do habeas corpus? A Constituição insere um requisito, para que se possa utilizar o habeas corpus. É necessário que haja um ato restritivo da liberdade de locomoção ou por ilegalidade ou com abuso de poder. Estes são os termos que você tem que procurar na tua prova para você tentar relacioná-los com o habeas corpus. Então, liberdade de locomoção, caso de restrição de violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder, você poderá utilizar este remédio para proteger o seu direito fundamental. Tranquilo? Então, o que nós fizemos aqui foi uma análise prévia do inciso. Então, é muito comum questões de prova, onde se faz modificações dentro desse inciso aí. Então, você tem que ficar atento para não cair numa questão. Essa seria a questão mais simples sobre habeas corpus. Agora, adentrando mais no mundo doutrinário, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias aí sobre o habeas corpus. Primeiro ponto interessante em que a doutrina traz dentro desse estudo do habeas corpus diz respeito às pessoas que participam desta relação processual. Porque o habeas corpus é uma ação processual com caráter constitucional. E para que haja o habeas corpus, é necessário a participação de algumas pessoas nesta relação processual.
Quais são as pessoas que sempre participam de uma relação processual de habeas corpus? Nós temos primeiramente aí o chamado paciente, nós temos o impetrante e nós temos a autoridade coatora. Paciente, impetrante, autoridade coatora. Quem é o paciente? Muito simples. Se nós estamos estudando aqui os remédios constitucionais, logo o paciente é aquela pessoa que está doente, é aquela pessoa que precisa do remédio. No caso em tela, como estamos falando do habeas corpus, o paciente será a pessoa que está com a sua liberdade de locomoção restringida. Então, chama-se de paciente a pessoa que tem sua liberdade de locomoção restringida. Tranquilo? Quem é o impetrante? Impetrante é a pessoa que impetra a ação de habeas corpus. É quem entra com essa ação, que faz a ação de habeas corpus. Ok? Quem que é a autoridade coatora? A autoridade coatora é aquela pessoa que restringiu a liberdade de locomoção do paciente, mediante uma violência ou coação, com ilegalidade ou abuso de poder. Então, a autoridade coatora é a pessoa contra quem eu irei impetrar um habeas corpus. Tranquilo? Então, esclarecemos aqui a função de cada um desses indivíduos dentro de um processo de habeas corpus. Vamos fazer uma análise agora mais minuciosa à luz da doutrina e jurisprudência sobre a participação de cada um deles. Primeira coisa, quem pode ser paciente de habeas corpus? Paciente de habeas corpus pode ser qualquer pessoa que tenha sua liberdade de locomoção restringida com ilegalidade ou abuso de poder. Bem tranquilo isso aqui. Perfeito? Quem pode ser impetrante? Com relação ao impetrante, nós temos uma situação muito interessante na doutrina. A ação de habeas corpus, tendo em vista o direito que visa a proteger, ela é uma ação de titularidade universal, onde não necessita de capacidade postulatória. Significa dizer que para entrar com uma ação de habeas corpus eu não preciso sequer da representação de um advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Qualquer pessoa, tendo em vista a sua titularidade universal. A jurisprudência do Supremo já admitiu, inclusive, habeas corpus impetrados por menores de idade ou ainda por pessoas que não têm a sua capacidade plena, como, por exemplo, o louco. Seria possível que o louco entrasse com ação de habeas corpus. Tamanha a abrangência da titularidade dessa ferramenta aqui. Tranquilo? Existe um ponto interessante sobre o habeas corpus em relação ao impetrante paciente. É que o paciente ele pode ser o próprio impetrante. Então, é possível que na ação de habeas corpus o próprio paciente impetre esse remédio. É muito comum você ver a utilização deste remédio, por exemplo, por presos. Então, o camarada está preso em uma penitenciária, ele mesmo redige um habeas corpus, até muitas vezes melhor do que um próprio advogado, tendo em vista que ele está numa situação de ociosidade plena, que fica trancafiado, em sua cela, então ele tem a oportunidade de estudar, às vezes discutir com os outros presos sobre o direito, e aí redige excelentes peças. Para a impetração do habeas corpus também, exigem-se poucas formalidades. Então já tivemos, por exemplo, situações dentro da jurisprudência, onde foi impetrado um habeas corpus, por exemplo, num pedaço de jornal, ou ainda num papel, num guardanapo e até num papel higiênico. E isso é recebido. É recebido por quê? Porque é dado valor ao direito que visa se proteger, que é a liberdade de locomoção, e despreza-se formalidades para facilitar ao máximo o acesso deste remédio. Um ponto aqui muito interessante, já no nível um pouco mais aprofundado sobre a utilização, seria a seguinte discussão. Primeira pergunta: seria possível que um paciente fosse uma pessoa jurídica? Então a pergunta é: pessoa jurídica pode ser paciente de habeas corpus? O que você acha?
né? Se você analisar bem, e não precisa ser um gênio para perceber, eu tenho que analisar qual que é o direito que está sendo protegido pelo habeas corpus: liberdade de locomoção. Aí eu me pergunto, pessoa jurídica possui esta faculdade, possui essa característica? A liberdade de locomoção é inerente à natureza jurídica de uma pessoa jurídica? Obviamente que não. Você jamais vai ver uma pessoa jurídica, né, se deslocando ou se locomovendo por aí. Pessoa jurídica tem natureza estática. Então, pessoa jurídica não pode ser paciente de habeas corpus. Tranquilo? Essa é uma pergunta de um nível mais aprofundado que pode cair na sua prova. Segunda pergunta também, neste padrão Ultra Mega Power. Nós temos aqui o impetrante. Eu pergunto para você, pessoa jurídica pode ser impetrante de habeas corpus? O que você acha? Nós vimos aqui que ela não pode ser paciente, mas ela pode ser impetrante? Muitas pessoas responderiam também que não, mas muito cuidado. Você não pode associar o direito à liberdade de locomoção com a figura do impetrante. Sabe por quê? Porque o impetrante pode ser um terceiro que não tem nada a ver com a restrição da liberdade de locomoção. Logo, segundo a jurisprudência, e o próprio Supremo já confirmou esse entendimento, é possível que uma pessoa jurídica impetre um habeas corpus. Tranquilo? Então, pessoa jurídica não pode ser paciente de habeas corpus, mas ele pode ser impetrante de habeas corpus. Repito que para ser impetrante não é necessário ter qualquer ligação com a pessoa que sofreu restrição da liberdade de locomoção. Eu posso estar passando, vejo uma situação, nem conheço o cara, mas vou lá e impetro um habeas corpus em favor dele. Seria possível isso com tranquilidade, segundo o entendimento da doutrina e jurisprudência. Tranquilo? Com relação à autoridade coatora, nós também temos uma questão interessante. Quem pode ser autoridade coatora? Só pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado também poderiam ser autoridade coatora? Então é muito fácil visualizarmos uma pessoa jurídica de direito público como autoridade coatora, principalmente quando nós visualizamos que o Estado é uma das pessoas que mais restringe a liberdade de locomoção das outras pessoas. Então é muito tranquilo essa visualização. Mas em relação a uma autoridade coatora privada, de natureza privada, o que você acha? Será que ela poderia também ser uma autoridade coatora? A jurisprudência já reconheceu que sim, que é possível. E a título de exemplo, nós poderíamos pegar a situação de um hospital psiquiátrico que fosse particular, onde o diretor desse hospital não autorizasse a saída do seu paciente, mesmo estando ele já terminado o seu tratamento. Mas ele não autoriza por algum motivo qualquer que configure ilegalidade ou abuso de poder. Então, seria possível sim que a autoridade coatora fosse uma pessoa jurídica de direito privado. Eu chamo sua atenção, e você tem que ter muito cuidado com isso em prova, porque não é qualquer liberdade de locomoção que é passível de habeas corpus. Apenas aquela restrição da liberdade de locomoção em que ocorra com ilegalidade e abuso de poder. E por que eu digo isso aqui? Porque existem restrições de liberdade de locomoção que não cabem a habeas corpus. Por exemplo, uma pessoa é presa em flagrante delito e são observados todas as formalidades necessárias para a realização dessa prisão. Ora, se esta prisão é perfeitamente compatível com a ordem constitucional, nós não estamos diante de uma situação em que caberia o habeas corpus. Poderia caber outra ferramenta processual para liberar essa pessoa, para que essa pessoa responda o processo em liberdade, mas neste caso não caberia um habeas corpus. Você compreendeu o que eu disse? Estou só trazendo para você a ideia de que estes requisitos são essenciais para que se configure a possibilidade de impetração de um habeas corpus. Tudo bem até aqui? Mais uma informação interessante, né? E aí eu convido você também para que a gente possa ler novamente o inciso do texto constitucional, que é o inciso 77, onde nós temos aqui um dispositivo interessante ainda sobre o habeas corpus. E ele diz: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Então só quero registrar que o habeas corpus
ele é uma ação gratuita, ok? Por expressa previsão constitucional. Isso aqui já caiu algumas vezes em prova. Tranquilo? Algumas peculiaridades agora sobre o habeas corpus, que são fruto ou de outro dispositivo constitucional, ou são fruto da própria jurisprudência que foi construindo ao longo do tempo. Primeira observação importantíssima, questão assim fantástica. A Constituição Federal, no artigo 144, quando ela regula as Forças Armadas, ela afirma categoricamente que não cabe habeas corpus para punições disciplinares militares. Ok? Então nós temos isso expressamente previsto na Constituição. Não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Se cair isso aqui na tua prova desse jeitinho, você tem que responder que está certo, está correto. E por que está correto? Porque a Constituição afirma desta forma. Tudo bem? Entretanto, nós já encontramos alguns julgados dentro do Supremo Tribunal Federal em que seria possível a utilização de habeas corpus em punições disciplinares militares, desde que esse habeas corpus viesse a discutir a legalidade da punição. Aí você pergunta, nossa Daniel, mas o que tem a ver o habeas corpus com a punição disciplinar? É porque nas Forças Armadas existe a possibilidade de uma punição disciplinar ser realizada por meio de prisão. Exatamente. Nas Forças Armadas existem várias espécies de prisão. Então, por exemplo, o sistema é tão rígido que é possível que você passe por um superior hierárquico e você cometa alguma irregularidade e aquilo configura hipótese de prisão. Ele vai e te prende. E aí você vai ficar preso lá, vai ficar isolado numa celinha especial durante determinado tempo. Então, é em relação a isso que a Constituição quer impedir a utilização do habeas corpus. Aí eu chamo a sua atenção. O STF já considerou o habeas corpus em relação à ilegalidade. Significa dizer, então, que não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares se este habeas corpus estiver discutindo o mérito da prisão. Mas caberia o habeas corpus se ele estivesse discutindo a legalidade da prisão. Exemplificando, geralmente essas prisões militares elas são até incompreensíveis aos olhos de quem está fora do regime castrense. Então, às vezes você olha, vamos imaginar aqui, eu nem sei se isso aqui seria um tipo adequado, mas imaginemos, você passa por um oficial, você é um soldado, e você presta continência com a mão esquerda, né? Cometendo uma afronta à disciplina hierárquica militar. Aí o oficial olha para você e chama a sua atenção, e você olha para o oficial e fala assim, vai se danar, vai encher o saco de outro. Veja, essa grave situação de subordinação, né, poderia se configurar numa punição disciplinar com prisão. Talvez no seu dia a dia, você faça isso, você fala isso para o seu chefe, e seu chefe vai lá e discuta com você discuta com ele, beleza, cada um vai lá para sua mesa e começa a trabalhar. Na órbita civil, seria incompreensível que, ao desrespeitar o seu chefe no calor de uma discussão, você pudesse ser preso. Mas no regime militar isso é possível. Daniel, não estou entendendo onde você quer chegar. Esclareço agora. Este exemplo que eu te dei, exatamente para demonstrar em que circunstância caberia um habeas corpus. Primeiro ponto. Não caberia um habeas corpus para discutir se é justo ou se não é justo uma prisão porque você discutiu com o chefe. Isso não cabe habeas corpus. Por que não cabe? Porque o regime militar já prevê isso em seus regulamentos. Entretanto, caberia um habeas corpus para discutir se aquele oficial é superior hierárquico da pessoa que ele prendeu. Isso caberia um habeas corpus para verificar se há legalidade naquela punição. Ou, por exemplo, o soldado agiu com todo respeito, prestou continência com a mão direita. E quando o oficial chamou a atenção dele, ele falou sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Fez tudo que o regulamento manda e mesmo assim o oficial querendo perseguir aquele camarada, determinou sua prisão. Aí caberia um habeas corpus, porque existe uma ilegalidade na prisão. Ficou clara essa diferença? Eu acho essa questão uma questão relevante para ser trabalhada em prova de concurso. Então, chamo a sua atenção para que você tenha cuidado com este tema. Algumas outras observações sobre o habeas corpus que são pertinentes.
e são frutos da construção da jurisprudência ao longo do tempo. Primeira observação jurisprudencial. Não é possível, não há cabimento de habeas corpus em relação às penas de multa ou penas pecuniárias. Então imaginemos que uma determinada infração culmine uma pena de multa ou outra pena pecuniária. O STF entende que neste caso não cabe habeas corpus para você limitar a aplicação desta punição. Por que, Daniel? Porque pena de multa mexe no bolso e não na liberdade de locomoção. Ok? Segunda observação. Existe também a compreensão de que não cabe habeas corpus em processos de sindicância. Então, nós temos aí, por exemplo, uma espécie de processo administrativo, né? Como, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, um PAD, uma sindicância. Nesse processo administrativo disciplinar não é possível o cabimento de habeas corpus. Por que, Daniel? Porque um PAD, uma sindicância, ela não culmina numa possível pena de restrição de liberdade de locomoção. Ela pode restringir outros direitos. Desta forma, não seria cabível o remédio constitucional habeas corpus para protegê-lo de um processo administrativo disciplinar. Sob o mesmo raciocínio, não cabe habeas corpus em relação ao processo de impeachment. Ué, Daniel, mas não cabe habeas corpus em relação ao processo de impeachment? Se ele está verificando o crime de responsabilidade? Claro que não. Porque apesar do nome crime de responsabilidade, nós aprenderemos aqui que não se trata de um crime. Por não se tratar de um crime, e sim de uma infração político-administrativa, o crime de responsabilidade não tem como consequência a restrição da liberdade de locomoção por meio de prisão. Não. Uma pessoa que comete crime de responsabilidade não pode ser presa. E aí, relembrando o fato já notório e público no Brasil, que foi o caso do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que foi processado por crime de responsabilidade e foi declarada a perda do seu cargo. Esta é a consequência para quem pratica o crime de responsabilidade. Perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Desta forma, não há de se falar em habeas corpus em processo de impeachment. Tranquilo? Nós teríamos ainda alguma outra observação, né? Não é possível a utilização de habeas corpus em alguma punição que fosse semelhante a uma advertência. Então, as penalidades de advertência também não posso utilizar o habeas corpus como remédio. Já no âmbito agora positivo de utilização do habeas corpus, a jurisprudência do Supremo já admitiu a utilização deste remédio constitucional para, por exemplo, impugnar a inserção de provas ilícitas no processo. Então, é cabível a utilização de habeas corpus para impugnar a inserção de provas ilícitas no processo. E por que isso é possível? Porque a inserção de provas ilícitas no processo pode culminar numa condenação e possível prisão. Ou seja, existe uma iminente possibilidade de restrição da liberdade de locomoção. Desta forma, é cabível sim o habeas corpus nesta circunstância. Ainda nós temos uma possibilidade de utilização de habeas corpus para impugnar o excesso de prazo. Então, se você tem excesso de prazo, por exemplo, prazo processual, e imaginemos que você está preso preventivamente, existe prazo para que essa prisão ocorra, por isso é preventiva. E existe já ultrapassou este prazo, ou então ultrapassou o prazo do inquérito policial, do processo penal, e isso está realizando um prejuízo na sua liberdade de locomoção, caberia-se sim um habeas corpus. Outra observação importante, e aqui a gente vai finalizando, o juiz ele pode conceder o habeas corpus de ofício. O juiz pode conceder o habeas corpus de ofício. E aqui eu me explico. Tem que ser um juiz no exercício de sua função, ele tem que estar no exercício de sua atribuição. Como que isso funciona? Imaginemos que o juiz, compulsando o processo, que ele é competente para julgar, ele verifica que existe um processo que já se arrasta há 5 anos, onde uma pessoa está presa provisoriamente, uma prisão preventiva ou então uma prisão em flagrante delito. Durante 5 anos não se concluiu o inquérito policial, não se teve ainda a conclusão do processo penal. Um processo que estava escondido, jogado ali.
vê-se nitidamente que existe uma prisão ilegal nessa situação. O juiz verificando isso, ele pode conceder um habeas corpus de ofício. Tranquilo? Esta também é uma questão que pode ser trabalhada na sua prova. Só muito cuidado, porque quando se fala aqui que o juiz pode conceder de ofício, você tem que raciocinar que ele está no exercício da sua atribuição, ele é o juiz da causa ali. Então, não seria o caso, por exemplo, do juiz estar caminhando ou fazendo um Cooper na rua, ver uma pessoa prender outra e falar assim, eu concedo um habeas corpus para esse cara aí. Quem é você? Eu sou o juiz. Não é uma situação dessa forma, tá? Então ele tem que estar no exercício da sua atribuição. Tranquilo? Perceba que nós destrinchamos aqui e trouxemos para vocês vários detalhes do habeas corpus que podem ser trabalhados em sua prova. Repito, é necessário que você faça a leitura do texto constitucional e, se possível, com uma certa memorização e, da mesma forma, se atente a esses detalhes que eu apresentei para vocês, que à luz da jurisprudência e da doutrina, que já foram também questionados em prova de concurso público. Tranquilo?